Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Elas Querem Mais. Hoje estamos com a nossa convidada especial, Pooja. Esperamos muito por esse momento. Eu e Gemima somos admiradoras de Pooja, do trabalho dela com erotismo místico. Ela é terapeuta há mais de 20 anos, então é uma honra pra gente ter essa oportunidade de te entrevistar um pouquinho, saber da sua história, da sua jornada. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Gemima também vai falar um pouquinho. Uma honra, admiro muito essa mulher, essa profissional, e eu tenho que dizer que a forma dela entender como é o nosso trabalho e nossa função, acho que com relação à sexualidade, me fez assim, me abriu horizontes e é uma honra estar aqui hoje. Bom, a honra é minha, é uma alegria estar aqui. Quando eu vi o lançamento do podcast de vocês, eu falei, ai, queria participar. E aí, justo, né? A gente tem uma amiga em comum que fez um movimento, então é uma alegria para mim estar aqui. Sim, a gente já se conhecia ali pelas redes, já tinha essa troca de admiração pelo trabalho, né? Então a gente poder estar aqui abrindo esse olhar diferente, né? Consciente para a sexualidade, assim, para uma demanda que existe, que é reprimida, mas que está aí desenfreada, né? A gente poder tratar desse tema dessa forma, né? Não vulgar, dessa forma tão consciente, dessa forma tão bonita, realmente colocando o erotismo como algo sagrado e como algo que pode ter um resultado terapêutico, né? E não colocando o erotismo ainda por 2000 anos, num lugar assim que, o pecado original, né? Não, a gente está falando sobre sacralidade mesmo, sobre tantra, né? Sobre a integração de tudo isso. E como o corpo, as curvas, as formas, o amar genuíno, né? O estar ali na presença do outro, que eu sei que vocês entregam esse genuíno no trabalho de vocês, como isso é o que está ajudando as pessoas a mudarem, né? A sair dessa repressão com relação à sexualidade, né? E colocando ela num lugar sujo ainda. Porque ela não é, ela é a bebida, o néctar dos deuses, né? Tá na nossa Exatamente. sexualidade, né? E é muito isso, essa questão de o erótico ser muito julgado, né? É pecaminoso, é errado. O terapeuta não pode sensualizar, não pode levar pro erótico. E durante muitos anos a gente ficou nessa autorrepressão, né? De tipo, nossa, não pode encostar no meu pé durante uma sessão, porque você tem que focar em você. E às vezes a pessoa só quer um abraço, uma conversa, uma troca de olhares, uma respiração. Então eu acho que o assunto de hoje vai trazer muito pra gente essa consciência, né? Pra gente conseguir passar para as pessoas um pouquinho do que a gente vive. E eu queria te perguntar de onde surgiu o erotismo místico, os cursos, também tem o Laboratório dos Prazeres. Conta pra gente um pouquinho. Tá. Eu tô há quase 20 anos estudando isso, né? Comecei na Bolívia com uma forma de tantra muito mais energética, que parece com magnetismo, essas coisas do magnetismo agora. Era isso que o cara me ensinava. Ele abria meus chakras, a gente respirava junto, ele recebia um monte de informação. Era meio místico. Não tinha genital, não tinha sexualidade, mas tinha a troca de presença. A presença. Que para mim é a tal da trindade, né? Se tem eu, se tem você, se tem o espírito, o amor. O que está para além de nós aqui nesse encontro é quando a gente encontra essa Santíssima Trindade, assim, né? É o polo positivo, o polo negativo, produzindo uma energia que pode fazer a gente direcioná-la para vários lugares. Então começou aí. Depois eu trabalhei na Companhia do Ser, com Gabriel Sananda. Fiquei 2 anos, falava, eu não vou ser terapeuta. Fiquei sendo produtora dele, secretária. Eu estava homossexual nessa época, então eu estava bem mais masculina, eu até nem tinha mais quadril, sabe? Meu corpo foi ficando bem, e eu toda ali, mas daí eu recebia massagem do Sananda, fazia terapia com o Sananda, aprendi muito massagem, os laboratórios de formatividade tântrica que ele tinha. Então ali, passou 2 anos, eu falei... E um dia a gente foi para um encontro em Itamonte que o Sananda fazia, e todo mundo foi tomar banho na banheira, essas festinhas tântricas, assim, né? E eu lá reprimida, assim. Aí eu lembro que tava o pessoal num fuá na banheira, eu falei, eu não quero isso não. Quando eu saí da banheira, eu vi o Sananda deitadinho do lado da lareira, assim, nu, aquela luz da lareira no corpo dele, o corpo dele quente, eu falei,
Gente, que cena linda. Aí eu lembro que eu fui e deitei nas costas dele, assim. Só deitei mesmo, sabe? E dali a gente começou uma carícia, veio uma outra terapeuta, a gente ficou nós três só se acariciando. No Tantra, a presença do Tantra, assim. Era só isso, aquele corpo quente da fogueira. E aí foi tão bonito, sabe? Foi só isso. E acabou, e depois todo mundo foi dormir. Aí o Sananda falou: Amanda, Amanda, é isso que você tem que fazer? Se você fizer isso com os clientes, você vai ter muito sucesso. Vira terapeuta. Entendeu? Aí eu fui linkando as coisas, falei: vou ser terapeuta. Só que daí, quando eu fui para o Metamorfose, só que no Metamorfose com o Unishock, que eu também aprendi muito com ele, muito, muito, era mais assim as massagens antigamente. Isso em 2010. Coisa mais humanizada. 2010 eram as fotinhas assim. Era a tal da terapêutica tântrica. E tem terapeutas que eu admiro muito, antigas. A terapêutica tântrica era o que hoje eu chamo de erotismo místico. O erotismo místico, ele tem algumas coisas a mais de todo o meu conhecimento e vivências. Mas a base é essa, a base é o que era na Companhia do Ser, a base é o Manuru, a base é as massagens eróticas, sensuais, que antes eram chamadas de tantra porque não ia para o sexo, porque era um lugar diferente, com vínculo, afeto, além da gostosura, as coisas juntas. Né? Na Companhia do Ser, nem você ficava até de calcinha, mas nem a ideia não era nem o cara ejacular, entendeu? Então era sobre esse outro lugar mesmo. Depois que a gente começou, né, o Centro Metamorfose, que foi maravilhoso, um grande disseminador, né, do Neotantra, eu fui uma das pessoas que colocou o código de conduta e ética. Porque para ser terapeuta, terapêutico mesmo, imagina, você foi abusada, aí você vai lá, o garanhão lá do terapeuta vai lá e fala, pega na minha rola. Né? Essas coisas. Entende? Você se sente abusado, você se sente invadido. Então, terapeuticamente falando, é importante que tenha o distanciamento se você quer trabalhar numa linha. Mas aí o que eu fui percebendo? O que aconteceu? Eu virei refém do meu próprio código de ética. E aí eu fiquei confusa. E aí quando eu fiz sessões que acabaram ultrapassando um pouco, e não é por se transar, ultrapassar porque pegou no meu joelho, passou a mão na minha coxa, de dar uma cheirada no meu pescoço, e olha que isso é tranquilo. Eu comecei a me questionar se o trabalho que eu estava fazendo estava certo ou não. E aí eu fiquei uns 5 anos sem atender. Todo mundo passa por Todo né? mundo. Uns 5. E ainda mais, eu sou a puja. Eu que ensinei eles não sensualizarem. Só que, gente, sensualidade é diferente de erotismo genuíno. Porque o erotismo genuíno é isso, entende? Você não tá lá. Exato. No padrão do que é sensual. Não, o erótico, ele é naturalmente sensual. Naturalmente. E nem é porque a pessoa, nem tem a ver com as formas dela, nem tem a ver com o fetiche, tem a ver com quando a gente sabe, quando você vai lá e se prepara para fazer uma Manuru. Fala aí. Ainda mais a gente, no caso, a gente é mais mano. Peraí, não fica me cobiçando não, que eu não tô aqui sensualizando. Não sou sensualizando. Mas na hora que você vai lá se encontrar com alguém, respirar. As técnicas que a gente tem, que são super simples, porque é mais sobre o nosso estado de presença e a nossa vontade genuína de se vincular com o outro. E não se sentir abusado, e com os nossos pudores cristãos e todas as coisas que a gente não pode, né? Então, quando você vai lá e faz isso genuinamente, cara, e você escolhe o cliente que você vai atender, você escolhe a forma que você quer fazer, né? Se você se sente bem, em que sessão você vai poder fazer, quais são os acordos, de uma forma clara, isso muda completamente. E aí, quando eu percebi que eu preciso fazer esse trabalho, entende? Porque, na verdade, a minha medicina é essa. Eu não quero ficar ouvindo seus problemas todos. Eu não sou uma terapeuta. E eu me dei conta disso depois. Eu sou super terapeuta pra caralho. Né? É possível falar palavrão, porque eu não confio em quem não fala palavrão. Mas não, a minha arte sempre foi a arte que vocês carregam também. A arte do amor. A arte da gostosura, a arte de tocar, de se entregar, se encontrar com o outro e trazer essa delícia para a safadeza que a gente já tem dentro da gente, né? Que assim, foi o que eu falei para a Gemima, você vai ficar lá perdendo, você tem essa ânsia de tocar, de ser tocado, de ser admirado, de conduzir uma pessoa, você tem esse fogo, essa energia, você vai ficar lá buscando Tinder, igual todo mundo faz. A pessoa critica você, a gente, porque a gente faz um trabalho ali de shortinho, manuru, esfrega o peitinho no outro.
mas eu tô ganhando meu dinheiro, é de comum acordo, é muito claro, inclusive. Eu não tô, Bem claro. não tô viciando o meu cliente falando, não, quem sabe na próxima você pega um pouquinho, quem sabe na próxima. Isso sim é você acabar viciando uma pessoa em coisas que não são reais. O nosso trabalho, ele é real, ele é claro, extremamente honesto. E por ser tão honesto e claro, ele não dá margem também para abusos, para confusões, entende? Não, é claro, o que que vai ter na sessão? Vai ter isso, 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 isso. Pronto. Ah, você quer peitinho? Massa, tem essa sessão também. Talvez só na terceira, talvez só na outra. Só que o que eu falei para Gemima, a gente não. A diferença. E qual que é a diferença de vocês para prostituição? No meu caso, eu não transo, não chupo e não vai me chupar. Num beijo na boca. Talvez pode encostar a boquinha, dependendo de como for respirar junto, não tem problema quando o desenvolvimento tá legal. Por quê? É pecado? Não, é só porque às vezes que eu fiz, de comum acordo, já transei em sessão, não tem problema de falar. Transei com quem tava ali faz tempo, foi de comum acordo, foi tudo certo, foi tudo seguro. Foi uma delícia. Foi tudo ok. Não acho. Pra mim, perdeu um encanto. Pra mim, o erotismo místico, que é esse, ele perdeu. E aí ele já aconteceu de duas formas, ou da pessoa ficar muito fissurada e viciada, e aí, puta, se perdeu, ou porque ela colonizou. Finalmente o cara colonizou, era só o que ele queria. Sim. Colonizar aquela terra. No momento que ele colonizou aquela terra, ele não quer mais E a vir na Gemima sessão, fala ele muito precisa colonizar. disso. É a próxima. Eu sempre falo. Então, pra mim, ali se perde. A magia do trabalho se perde. E outra, se ele sabe que ele vai te comer, ele vai pro, né? A maquinha do coelhinho. É só aqui, né? E aí, não, querido, não vai poder transar. Ah, não? O que a gente vai fazer? Jogar dominó? A gente vai encaixar peças, com certeza. Só que a gente vai criar outras formas. Então, isso dá outra referência pro cara, né? E aí, a gente tá falando de todo o efeito terapêutico desse trabalho. Então, começou assim. E mais, quem mais me incentivou a eu realmente falar, meu, eu vou fazer esse trabalho, sim. Primeiro, foi ter ficado com um cara que ele achava que eu chupava rola, mesmo explicando todo o trabalho, que eu só pegava em rola de luva. Sempre, Não, só sempre. pega em rola de luva. Ai, você chupa rola. Eu falei, Tipo, me poupa, sabe? Quando eu vi que não importava o que eu falasse, Ninguém elas acredita sempre iam em achar o pior, Exato, é o que a gente a ética depende de mim. Né? E aí, quando eu fui morar junto com meu ex-marido, que é o Atimoder, é o filho do Nishoque, né? O meu ex-marido. E quando ele falou, puxa, a sua medicina é iniciar os caras, meu. Quando você encosta em alguém, cara, o jeito que você fica com alguém, cara, é uma iniciação. Isso é tantra pra caralho. Eu nem tô falando de beijar, mas o jeito que você se entrega, o amor que você tem. Ele falava que eu era a puta do quarto chakra. Porque você tá sempre, sabe, com amorzinho com as pessoas, sabe? E ele falou, esse seu trabalho é lindo, é muito mais digno do que essas hipocrisias terapêuticas. Então, esse pai dos meus filhos, desculpa, ele me falar, mano, é esse o seu trabalho, faz ele com dignidade, foi o que eu falei. Isso não Desbloqueou. trouxe para o seu feminino, porque para mim trouxe muito, porque eu também tenho esse lado humano, e quando eu comecei a trabalhar de fato o afeto, o vínculo, a presença, eu fiquei muito mais feminina, Sim. né? Isso mudou totalmente as minhas relações com a minha filha, com a minha mãe. Eu acho que é um grande ganho, né? Até porque a gente se permite ser amado também, né? Eu falo que é mais fácil ser amado, engraçado, ser amado, não tô falando amor para casamento, né? Mas no estado de presença de amor, é mais fácil um interagente que vem, um cliente, sabendo do nosso trabalho, e ele vem para isso, para encontrar aquela mulher maravilhosa que vai olhar para ele por 2 horas, 1 hora, ela vai olhar para ele, ela vai tocar ele com gostosura, ela vai esfregar parte do corpo dele. Quando ele for tocar tosco, porque ele não sabe, ela vai falar, não, querido, olha aqui, toca assim, ó, aqui, ó, olha Mais aqui, ó. sutil, Não, e aí, leve. o olhar deles para esse feminino sagrado, essa prostituta sagrada, isso acaba sendo uma volta ao divino feminino, que foi excluído, né? Do panteão, inclusive, né? A Santa Trindade não tem feminino? Coisa absurda, não é mesmo? Então, assim, eu recebo mais amor dos meus interagentes do que de um cara que eu vou sair, porque como você pega e enrola, você não é digna de ser amada. Oi? A gente recebe muito, Nossa, meu Deus. muito mais afeto dentro de uma sessão Muito mais. do que na rua. E aí por muitos motivos, certo? Primeiro, porque realmente ali ninguém tá devendo nada.
Não tem uma burocracia antes. A burocracia é o valor da sessão, o tempo da sessão, toma um banho, por favor, antes da sessão, e os acordos que a gente vai fazer. Ah, posso tocar em você? No meu caso, pode, mas não vai tocar dentro do meu short. Ai, mas você não fica sem calcinha pra esfregar em mim? Não, porque depois eu fico com coceira, depois eu fico com cheiro ruim, depois tem que passar pomada, eu tenho que parar, sabe? É uma biossegurança e outra. Se a gente for fazer um giro tântrico, que é sentar no outro sem penetração, de shortinho é muito melhor. Porque daí a gente pode se roçar, a gente pode esfregar, a gente pode sentir, não tem perigo de escorregar, entendeu? Então, ou seja, os acordos foram feitos, a sessão aconteceu daquele jeito lindo, lindo. É Quando lindo, fecha a sessão, né? Porque daí eu percebi também. Uma coisa é quando acaba a sessão e a gente continua naquele amorzinho e a pessoa sai e fala tchau, a conexão fica. É legal para uma pessoa carente, para uma pessoa que precisa se sentir amada, que precisa. A transferência ali faz parte do processo de cura daquela pessoa, que ela vai falar que ela gostou. Nossa, que experiência. Sentiu o tesão de me tocar? E você fala, sentiu mesmo, senti. Então eu sou gostoso? Pô, muda. E aí, não, querido, não é assim que você pega, não, né? Porque eu acho que é essa a questão. A gente é mano, sim, na hora que precisa falar pro cara, não, querido, você tá viajando. Sim. Ah, tá, você quer enfiar o dedo no meu cu, mas eu não posso enfiar no seu, tá? Você nem sabe como que funciona um cu pra você enfiar o dedo nele, você já viu no seu? Ou então, né, quando eles falam, deixa fluir, não vamos fazer acordo. Deixa fluir? Então tá, então eu posso dar uma mordida no seu pescoço? Vamos deixar fluir, eu posso enfiar 2 dedão no seu cu de uma vez, assim? Não, aí não. Então não vamos deixar fluir, vamos fazer os acordos certos. Exato. Porque com o acordo certo, aí a gente flui. Sim, Né? e a gente faz eles entenderem até a necessidade dos acordos para a vida pessoal, né? Porque, gente, é uma dificuldade gigantesca de se falar sobre sexo, né? E de, às vezes, dialogar ali entre o casal, não acontece. Não. É uma doideira. É muito isso. Principalmente casais que estão juntos, às vezes, há muito tempo, ou há pouco tempo. Tem muito essa questão de, tá junto há 17 anos, não transa com a esposa, não tem relação, não toca o corpo, não se conecta. E aí a pessoa busca uma experiência como a Nuru, por exemplo, uma vivência, para ela se sentir amada mesmo, acolhida, vista, sentida. Então é muito mais do que só uma massagem que a gente vai esfregar no corpo da pessoa, que eu já ouvi isso diversas vezes, né? Tipo, então você faz massagem que esfrega. E aí até você explicar, falar, se esfrego mesmo, e adoro esfregar, e eu acho ótimo, porque é transformador, tanto para eles quanto pra gente. Tem sessões que a gente sai, tem massagem que a gente recebe nas vivências, que eu falo, meu Deus, quase que eu falo, eu vou te pagar, porque você mandou muito bem. Então, assim, coisas que nos encontros casuais da vida de solteira a gente não encontra. É um sexo performático, é focado na penetração, um cara que não sabe estimular o corpo da mulher, não sabe fazer ela gozar, não sabe identificar se ela teve orgasmo. Tem uma frase que fala assim, a pessoa mais atenciosa do mundo é um homem quando quer comer uma mulher. Até ele gozar. Normalmente, tá, gente? Assim, você está relativo. Não, eu tô falando, generalizando. Eu tô falando isso é relativo a algumas pessoas, a maioria, né? E a dificuldade de ter afeto e vínculo. Então, a gente não tá conseguindo criar afeto e vínculo. E o afeto e o vínculo, ele é um ingrediente extremamente excitante, extremamente lubrificante. Sabe? Ele ajuda a produzir aquele coquetel hormonal de quando você só tem essa experiência, quando você realmente, normalmente, está apaixonado por alguém e gosta de alguém, e aquela explosão de hormônios, de sensações, de afeto, de vínculo, de aconchego, de vontade. Daquele de estar com o outro. maravilhoso. Porque as pessoas falam que tem... O corpo sabe, né? As pessoas falam, morro de tesão em você. Mas você não vê aquele corpo te querendo. Aquele corpo ali o tempo inteiro, você passa, a pessoa sente seu cheiro, você está embriagado na presença da pessoa. Então, é isso, não se pode sentir só com aquela pessoa que talvez se pode casar. E daí também é que eu vou casar, eu não vou fuder. Tem as pra casar e tem as pra você ficar ali pra dar uma trepada. Entende? E aí a gente tá separando, né? Ocidente, né? O Ocidente é terrível. Ele separa tudo que era inteiro, ele tornou fragmentado. E é o que a gente está fazendo. E aí, numa sessão, a gente ensina o cliente, não, cara, dá para ter afeto, vínculo, olha aqui, é seguro. E outra,
Os acordos são claros, a comunicação, entendeu? Porque normalmente muitos homens fazem isso com com as pessoas que encontram na rua. Não, tô super interessado, tô super afim, vamos sim, olha lá, não vamos jantar antes, sabe o quê? Eu quero isso, eu quero aquilo. Vamos Aí vai viajar. sair, começou a se esfregar um pouquinho, primeiro, não tem repertório sexual, Sim. né? Não entende que tem vários jeitos de beijar, que não é só assim, ou a língua. Enfim, né, tem um padrãozinho de beijo, de coisa, que não se chupa peito desse jeito, que não se sente nada chupando assim, que não aperta glândula de seio, porque dói. Ou seja, tem umas coisinhas, elas querem mais, né? O nome do programa. Tem umas coisas que é necessário que os homens escutem, assim como tem coisas que as mulheres também precisam escutar, né? Tipo, sei lá, nossa, nunca ninguém passou a coxa em mim desse jeito, puja. Por que que as mulheres não sabem que massagem de coxa passando aqui é uma delícia? Então, a mesma coisa. Quem que vai falar para as mulheres que eu saio que elas podem passar coxa aqui em mim? Entendeu? Desse jeito assim, eis a questão. Então, a gente está aqui não só para esfregar o corpo no outro, mas para mostrar, olha como que dá para fazer com esse corpo, olha como que dá para sentir. E, querido, você também quer a sua mulher, de repente, ali querendo te dar muito, ou qualquer mulher? Como que você toca ela? Quanto tempo? Você dá o tempo de estímulo? Né? A mulher demora mais para a água esquentar do que o homem. Então, você entende? É uma sistemática inteira de masculino e feminino. Todos nós precisamos aprender e aprimorar. E o nosso papel é como educadora também, Sim. principalmente, né? Sim, e existe, por exemplo, eu recebo muita gente falando, na verdade, muitos homens falando sobre a não libido, né, da esposa, não tem mais libido. Mas como é que esse cara transa, né? Como é que ele toca? Será que ela não tem mais libido? Ela não tem vontade de transar com você? Porque, vamos combinar, é um sexo, eu acho que, como você disse, um repertório muito pobre, né? E rápido. Exato. E aí, dentro de sessão, a gente primeiro olhar nos olhos, ouvir genuinamente, respirar. Gente, vocês não têm noção do que uma respiração é excitante, sabe? E a gente, às vezes, só trazendo essa consciência para estar ali, né, presente, sentir aquele arzinho saindo, encostando os lábios, como você falou, sem precisar beijar, né, com o quartel da língua na garganta. Os caras ficam loucos, né? Porque percebem que o sutil, ele também pode ser um tesão. E aí sai daquela coisa do fetiche. Porque, é claro, você está casado com a pessoa, os hormônios ficaram muito iguais. Quando você convive todo dia, você vira irmão. Quimicamente, vira irmão. Então, não tem mais aquela diferença que atrai quimicamente. E aí, por isso que a gente fica a mercê, a gente fica buscando química em outros lugares. Sim. Só que como os repertórios são todos iguais, então não adianta, o que vai mudar é o tamanho do pau, o tamanho da bunda, o tamanho do peito, a gemidinha é diferente. Só que como todo mundo aprendeu na mesma fonte, todo mundo vai lá e acha que é daquele jeito que tem que fazer e faz igual, você nunca realmente tem todas as experiências que dizem que você precisa ter. Até os livros tântricos originais, né? Eles falam que é importante que um Shiva ou uma Shakti tenha acesso, um Shiva, a várias energias de Shakti. Não estou falando de homem e mulher, tá? Tem acesso a várias formas diferentes da deusa para que ele complete a experiência dele de saber quais são todas as cores, quais são todos os sabores. E assim ele vai compor o inteiro dele, com todos os arquétipos dele. Mas quando se fala de uma Mahashakti, né, assim, ou de um grande Shiva também, uma pessoa que já tem esses arquétipos desenvolvidos nele, então você não é só safadinha, você não é só acolhedora, você não é só o pau bate na cara. Não é que eu tô falando de sessão, tá, gente? O pau não bate na cara na sessão, não. Estamos falando de... vamos desenhar, né, por independente. Vou deixar claro, porque sempre vem a pergunta, né? Mas a gente tá falando sobre sexualidade, né? Quando você desenvolve... E outra, quando alguém te mostra, né? Você não aprende que aquela apertada no quadril é boa porque você pegou um cara que te deu uma apertada no quadril que você falou... Não é? Então também é isso, a pessoa se conecta com ela, mas só que se ela não tem referência, ela vai estar sempre conectada com ela, com aquilo pouquinho que ela tem. Então o nosso papel é também trazer nova referência. E aí, quando a pessoa consegue ter uma integração dessa, todos os amantes dela, os aspectos masculinos ou femininos dela, encontrando com vários aspectos do outro, ela realmente amplia muito o repertório, né? E sai da compulsão pela penetração. E desse pequeno.
Sim, e dessa gozadinha nicha também, né? Nossa, meu Deus. E se nutre, né? Eu saí outro dia, há um tempo, com um amigo, não é amante, né? É um amigo. Tá. E aí, mas eu fico sempre assim, putz, será que eu vou fazer a massagem? Porque ele já vai falar, ai, você faz isso nos seus clientes? Faz, que sorte a sua, não tô te cobrando. Claro, aquela boca, vou passar o Pix, então, né? Se você for questionar. Mas, enfim, ai, mas eu não vou conseguir, mas a gente, nossa, vou ter que transar. Eu falei, fica calmo. Tipo, ele sentiu tanto, né, com os estímulos ali no corpo, no língua, na presença, o calor, a vontade, né? Ele vê que alguém realmente tá com vontade de tocar, tá babando de tocar no outro ali, que aí naturalmente mudou a música, entrou uma música calma, e eu fui alisando ele, e ele perdeu a ereção, na boa. Oh, meu Deus. Aí eu falei, viu, você é tantra, ó, você nem precisou ejacular, você se nutriu tanto, tanto de tudo isso, que você foi pro místico. A gente usou o erótico de alguma forma para te levar para o místico, não que o foco seja o místico, não, o foco é o erótico mesmo, o erótico é maravilhoso, incrível, né? Mas daí você já foi para lá, então não tem nem por que eu voltar você aqui, pegar no seu fal de novo e ficar apertando seu fal de novo para você voltar e dar uma ejaculada. Já foi o que tinha que acontecer. E a qualquer momento, quando eu te encostar de novo com o seu... Você vai estar lá pronto, cheio de energia, né? Sim. Então, pô, trabalho não é um trabalho terapêutico? É super. Esse que é o Tantra, o Neo-Tantra, de alguma forma, ali, original mesmo, que tá trabalhando com a sexualidade dos outros, de fato. E Amando. quantas vezes a gente escuta, nossa, meu Deus, muito melhor que sexo. Nossa, nunca tive uma sensação como essa. Nossa, porque é justamente isso, todo aquele condicionamento ali, só focado no genital, não pesquisa nada, não procura, não quer conhecer do corpo feminino. E eu falo muito sobre isso. Eu até dei uma aula secreta outro dia e falei para eles toda a questão da anatomia, que a mulher é o fogão a lenha e o homem é o micro-ondas, que são diferentes, que precisam de estímulos diferentes. E aí veio essa minha mentoria também, que é para trazer essa consciência para os homens de eu posso aprender mais sobre, sabe? Eu acho que nunca é tarde para aprender. Se eu não sei, eu preciso aprender de alguma forma. E não fica à mercê do pau ter que tá duro, né? Sim. O que dá uma autoconfiança incrível. Fica condicionado a depender da ereção o tempo todo. Tipo, cara, você tem 10 dedos na mão. É nossa maior reclamação nos últimos tempos, porque assim, estamos solteiros. E a gente nem reclama muito. Sai e fica refém de uma ereção. E a gente fala, pô, cara, tem tanta coisa que dá pra fazer, né? E eu acho que essa pressão mesmo, Teides, porque eu percebo muito isso, é uma pressão de ter que ficar lá de pau duro e chega na hora, não é possível, exatamente por causa dessa, né? Dessa angústia. E aí, quando o cara, como você falou, quando o cara sabe que ele tem outros caminhos, ele não, nem se preocupa se ele vai estar ereto ou não. A coisa às vezes acontece ou não, mas ele conhece o caminho, sabe? Como trazer esse vínculo, né? Sair com o tântrico é a maior diferença, acho que por causa disso. Porque ele sabe que ele não precisa ter um pau duro. Exato. E outra, se a mulher tá louca ali em você, ela roça no seu joelho. Entende? Ela vai gozar. Exato. Isso daqui a gente faz desde a infância. É travesseiro, filho. É coxa de braço, amiguinha com amiguinha, não é? Então, assim, o que eu ia falar é isso, assim, ai, você vê que alguém tá meio afim de você não tá com tesão, às vezes eu falo, ai, não tô muito afim, faz uma massagem em mim, eu falo, faz uma massagem no meu pé ou na minha mão, tudo bem, se você achar que o pé é humilhação. Não, mas assim, pô, começa, cara, massagem na mão é uma delícia, vai, aí a gente começa a fazer, ai, nossa, ai, aí a gente vai saindo dessa mulher estressada, porque a vida faz você ser ainda mais quem é mãe, dona de casa, você tá estressada, alguém chega em casa, você não tem libido mesmo, você tem uma luz branca dessa na sua cara, você tem, enfim, não tem condição de ter libido, mas se você vier aí preparar, mexe um pouquinho, cara, mexe um pouquinho ali, aprende, são coisas tão simples, olha nos olhos, faz um carinho, encosta a boca, faz as coisinhas, isso, exatamente, pronto. Aí, quando acorda a mulher, a questão é, quando acorda a mulher, se você for para pedalada, é difícil você aguentar um monte de pedalada. Então, você vai precisar ali,
utilizar outras coisas, né? Porque o feminino, ele foi considerado o diabo, né? Porque a senhora que acorda o selvagem do feminino, não tem essa de mulher não ter libido. Não, pô. Claro, tem coisas hormonais, tem questões né, Tem os perigos. químicas, mas se tá tudo ok funcionando nos hormônios, é sobre realmente não estar sendo bem estimulado o suficiente. E essa é uma dificuldade nossa, né? Solteiras, tântricas, de encontrar pessoas que saibam fazer pelo menos o mínimo, né? Porque tem homem que não sabe bater uma siririca. Eu diria que a maioria não sabe bater uma siririca e nem fazer um oral realmente. Primeiro que eu sempre bato nessa tecla. Cada mulher é única, cada vulva vai ser de uma forma, cada uma vai gostar de uma maneira de ser tocada. Mas eu acho que esse interesse é fundamental, né? De tipo, o último cara que eu saí, eu falei assim, me ensina como te chupar. Porque, né, a gente não sabe, cada um gosta de um jeito. E daí é lógico, né? Tá ótimo. Tá perfeito, né? Pô. Eu já saí com um cara, eu queria agradar. Por quê? Que eu saía de um relacionamento de 10 anos que era ótimo, né? O oral pra ele tava excelente. Parti para um outro e não rolava. Aí eu falei, ensina. E a partir do momento que eu aprendi as manhas, foi maravilhoso. Mas eu acho que é esse interesse e não ter a vergonha também De perguntar. de perguntar, e aí, gata, Como é que você gosta? Tá legal? Gente, isso que é mais que o dedo duro. Esse dedo duro sempre me irritou, De furar bolo, né? sabe? De tipo assim, e só fica lá com esse dedo duro e não entende, pô, aqui é um lugarzinho macio, por que não? Sente, né? Massagem, né? Por que não observar também como essa mulher reage a esse toque, né? E também esperar. Esse corpo tá preparado para receber uma penetração, porque é assim, gente, o corpo começa a pulsar, né? Tá ali. Às vezes é muito louco, porque a gente tá num tesão danado, mas não tem lubrificação, né? Depende de como você tá. Mas e aí, como que a gente faz para lubrificar? Nossa, e às vezes são coisas que não tem Ah, nada a ver. não, pelo Às amor vezes a de pessoa vai lá e fala uma coisa no seu ouvido, né? Te dá uma juntada. Pelo menos em mim, assim, quando eu percebo que a pessoa ela gosta de mim, realmente quando ela me né? E outra, ela não chupa, essa a questão. Querido, chupa como se você estivesse chupando uma manga. E você vai sair com os dentes cheios de fiapo de manga. Você não chupa igual um picolé. Com nojo, né? Mas, pô. Toma, chupa, tipo, enfim, passa a baba, passa a cara, pega na bunda, sabe? Passa a mão aqui, tipo, caralho, tem tanta coisa que você pode fazer. Não é inseção, tá, gente? Ninguém me chupa em inseção. É sobre a mãe. Deixando claro. Entende? Mas daí, mas nem ele sabe. Então, quando o cara é humilde, ele é legal e ele fala, nossa, que sorte a minha. Eu tô com um mulherão desse aqui. Ainda me ensinando como é que chupa a manga. Eu vou comprar 5 mangas essa semana. Eu vou chupar manga todo dia para a próxima vez. Entende? Aí muda tudo, né? E é se respeitar também. Porque se o cara não gosta de chupar manga, não, o duro é ficar ali disfarçando, né? Disfarçando com pressa. E eu acho que o duro mais ainda é você estar ali querendo se masturbar com uma pessoa e não querendo... trocar. Isso. E aí também, uma mulher fria é uma comida fria. Uma mulher descascada, amassada, temperada, cozinhada, depois assada, depois servida, é outro prato de se comer. E aí eles precisavam aprender um pouco mais a fazer tudo isso, né? Exato. Só isso. Porque, e quantas vezes a gente sai frustrada mesmo dos encontros? Nossa, né? várias, né? Eu acho que a gente tem que anotar quando deu certo, porque é tanta vez que dá ruim que a gente fica tipo assim, nossa, vamos lá, vamos tentar. Não, vamos lá, mais uma vez. Vamos tentar novamente. É por isso que eu acho que é muito melhor o nosso trabalho mesmo, de alguma forma. É isso, você recebe. Falei pra Gemina, eu me sinto muito mal quando alguém vem, só quer sair comigo, não quer trabalhar, assim, não quer estar comigo, quer ficar 1 hora, 2 horas, 2 horas é uma sessão. Eu te viro do avesso em 2 horas. Eu quero ver você me virar do avesso em 2 horas. Você quer só 2 horas comigo? Então você me vira do avesso em 2 horas. Aí pode ser. Agora, se você não me virar do avesso em 2 horas, é claro que eu vou fazer ficar bom, porque é meu trabalho.
E eu gosto, eu sei fazer, eu sei me conectar com você. Qualquer sapo vira príncipe. Sim. Agora, e você vai gozar e quer ir embora? Me paga minha sessão, entendeu? Porque se o objetivo é gozar, e na nossa sessão nem é objetivo, nem é gozar. Não. Mas se é pra gozar, virar pro lado e já querer tomar banho, e não Já querer levantar nem pra olhar nos limpar. olhos, nem tá junto. Então, isso eu faço na sessão, entendeu? E aí eu boto uma música calma, maravilhosa. Ainda te aliso no final. E venho, te sirvo um café depois. Eu falo, vai, bonitão, pra vida. Meu dinheiro. Boa, garoto. Entendeu? Essa é a questão. Qual que é a diferença de ser puta? A gente não tá ali pra servir o que eles querem. Ai, gostosinha. Pra mim, começou a falar, mas você vai ficar de lingerie? Sim. Começou a falar o que eu tenho que fazer na sessão, vai procurar uma puta, você não tá vindo pro meu trabalho. Então, essa é a grande questão também. A importância da nossa autoridade masculina com a nossa amorosidade e acolhimento feminino. Quando essas duas coisas se juntam, a gente consegue fazer um trabalho legal com eles. E eles realmente vêm, né? E aí é isso, eu tô aqui para te oferecer o que eu tenho para oferecer, dentro dos nossos acordos. Se você quiser, o meu restaurante serve essa comida aqui. Exato. Não vem buscar comida chinesa no restaurante italiano. Nem Eles vegetariano. estão Enfim, tentando, né? então é só isso. Essa é a diferença, eu não vou. Vou te comer, vai ficar de quatro. E outra, dignidade. O nosso trabalho nos traz dignidade. Alguém que vem atrás do nosso trabalho, paga o valor. Às vezes a pessoa não tem como pagar isso, mas não é sobre isso. Mas ela vem ali respeitando, entendendo que você está ali representando, sim, um divino feminino. A coisa da prostituta sagrada, de novo, né? A arte que o feminino tem. Né? Eu estava falando para ela, homem vai lá, cozinha um frango. Não. Normalmente o masculino, ele é prático, não tem decoração, ele faz uma comida, ele serve a comida, é prático. A mulher não, ela arruma o ambiente, ela prepara toda uma comida que tem isso, aquilo, ela põe os pratos mais especiais na mesa, ela põe as taças, ela põe uma música, ela se arruma, ela serve aquela comida que vai ter outra coisa. E o nosso papel é esse na sexualidade. Essas eram as prostitutas sagradas, essas eram as sacerdotisas da deusa. Porque também não é mérito seu receber a deusa, você entende? O seu mérito é respeitar, admirar e honrar. Mas assim, a entrega não tem a ver com o cara, tem a ver com a gente. Totalmente. Essa deusa fogosa, onde o sagrado está na nossa sexualidade, está em toda mulher. Sim. Só que foi podado, foi A vida cortado, inteira foi castrado. né? Exatamente. E quando encontra mulheres como a gente, que vive a nossa... Safada! Nossa, meu Deus! Vai pro inferno direto, é puta, é tudo, de menos uma mulher que gosta de viver o prazer, sente necessidade, gosta de sexo. Então, eles podem fazer o que quiser. Pode trair a esposa, pode ter 5 amantes, pode cada dia transar com uma. E quando é a mulher tendo atitudes nem perto do que eles fazem normalmente, já não serve para ter um relacionamento, para construir algo, para criar um vínculo afetivo. Então, assim, é uma hipocrisia que o mundo é uma putaria e todo mundo vive essa putaria, só que ninguém tem coragem de falar. E nós estamos aqui falando sobre putaria. Agora, pegando o gancho, né, desse mundo e trazendo para a profissão, vamos tacar fogo no parquinho, porque, assim, essa nossa postura, ela é muito mal vista no nosso meio, né? A questão de trabalhar com o erótico, que é algo tão julgado como proibido, mas que, como nós estávamos falando, ele é necessário também dentro de sessão. E tendo muito, eu assim, o que acontece comigo hoje? Eu trabalho sim com terapia e tenho muito claro para mim o que é o meu trabalho em terapia, né? Em setting, tá? E trabalho também com a massagem sensual. E eu deixo muito claro isso para eles, né? O que é o trabalho, qual é a busca, porque isso acontece também muito durante a sessão, antes, na verdade, da sessão, de entender o que você está buscando. Sim. Né? Porque... E é muito louco, quando a gente vai para o sensual também, eu às vezes questiono, você hoje está querendo mais afeto ou safadeza? Né? Porque tem uns que necessitam, às vezes, só de um aconchego, né? uma troca ali de calor da pele.
Então, entender como o erótico, ele também, nessa parte sensual, ele também pode estar aqui, no terapêutico, em trabalhar o erótico da pessoa, Com certeza. né? Que é tão mal visto e às vezes, principalmente para o feminino também, essa questão de não posso desenvolver isso porque você é mal vista, como se já não fôssemos só por ter nascido mulher, né? Sim. Me fale sobre por que que você trouxe essa visão do erotismo místico para o trabalho. Primeiro porque realmente a demanda é essa, né? Sim. Foi o que eu falei para você. É difícil alguém pagar 400, 500, 800 reais numa sessão buscando uma terapia, porque nenhum médico é tão caro. Sim. Então, quando a pessoa vem buscar terapia só, normalmente poucas pessoas vão ter essa condição de investir tudo isso numa terapia sexual. Então, né, o Tantra é uma terapia de sexualidade perfeita. Sim. Mas e quem está buscando por safadeza, ou porque está carente, ou porque realmente quer sentir outras coisas? Ou quantos homens não querem explorar o feminino deles, mas não quer ficar com homem, não quer dar o cu, entende? Não quer nada disso, mas cara, mas eu quero sentir meu feminino. Dá para ter uma mulher me pegando de jeito, me virando do avesso? Porque não tenho. Aonde que eu vou encontrar isso? Aonde eu vou poder gemer fino? Aonde eu vou poder dar um nome de feminino para um aspecto meu e não ser julgado? Aonde eu vou poder falar que eu vesti uma calcinha que eu gostei? Ou onde eu vou poder falar que todas as fantasias da nossa sexualidade, elas eram para ser tratadas, ao meu ver, dentro de um contexto que antes era o Tantra, né? E aí depois foi ficando tudo muito engessado. Ok, eu falo que são os direitos de esquerda, né? Agora. Mas a gente está fazendo um trabalho que é extremamente necessário, primeiro pela busca das pessoas, e é isso, quem ensina erotismo não ensina. Né? O cara não sabe que não pode pegar num peito e apertar do jeito que eu tô falando, porque na hora do sexo, poucas mulheres vão saber falar, poucos homens vão saber ouvir. Quantas vezes eu já falei, peraí, querido, não é assim, peraí. Aperta atrás, se você vai apertar, é atrás da glândula, a pele que tá atrás da glândula. Não é aqui em cima da glândula que dói, senão você tá me machucando. Ai, não, querida, só te dei um toque. Não acabou nem o clima, foi só um toquinho aqui que você já ajusta aqui e volta pro clima. O sua libido é tão frágil que umas palavrinhas que eu falo, E libido não é pau duro, libido é vontade, é estar excitado com a presença da pessoa. Então, o nosso trabalho, ele é claro. A pessoa busca isso, é isso. Você busca o quê, querido? Não, eu tô com problemas com a minha esposa, eu não quero trair ela, eu tô assim, 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 eu tô com problema de ereção. Legal, trabalho terapêutico. Mas e a massagem erótica? Não, querida, a massagem erótica, pro seu caso, ela não cabe. Não é o que você tá buscando. Você não vai nem aproveitar. Você tá buscando tal coisa. Na sua sessão, eu uso luva, fico de roupa, porque o propósito é outro, né? Ótimo. Agora não, eu quero uma massagem sensual. Eu tô cansada do povo que fala que é tantra, o povo fala que tem liberdade com a sexualidade, o povo fala que tá bem resolvido com a sexualidade, inclusive virou terapeuta, mas dá qualquer sinal de um gemidinho mais fino, uma pegadinha mais forte na panturrilha, eu já sou considerado um tarado, porque eu quero olhar nos olhos, então eu não quero esse povo mecânico todo. Eu estou sendo enganado, eu estou procurando essa massagem tântrica lá e estou encontrando terapia. Livre, chego aqui, você não pode mais. Então, a importância dos acordos são ótimas. E claro que a gente vai ensinando a pessoa a ser erótico, né? Porque, cara, de repente ela passou a mão de um jeito ali em mim. E aí, quantos clientes não falam essa noite? Eu juntei minha mulher. Não vai ficar cachorro dormindo no meio mais não. Agora minha mulher tá dormindo grudada em mim, ó. Vou comprar um óleo, vou ficar alisando ela à noite do jeito que você me alisou. Não alisei, não deu certo? Olha, não fiz não sei o que, deu certo? Então, poxa, esse é um serviço fantástico que a gente está fazendo. Assim como as prostitutas também fazem um serviço fantástico. Mas é que a gente está fazendo algo um pouco diferente. Que não é nem melhor, nem pior. Mas é diferente. Porque a gente não quer chegar naquele ponto. A gente também não quer ficar travado ali. A gente sabe que tem essa arte. Nem todo mundo nasceu artista. Apesar que eu acho que todas as mulheres nasceram com essa arte. Mas foram, Só precisam descobrir. né? O feminino tem essa arte. Então, quando você desenvolve, você vê que estava ali há muito tempo, só estava reprimido. Então, é um trabalho extremamente necessário, né? É comunicação, é educação, e é soltar homens melhores no mercado, no mundo, né? Porque o cara não vai mais fazer do mesmo jeito. No mínimo, ele vai tocar diferente.
né? Aí quando ele fala, mas eu só sinto isso com você, não, querido, passa lá com a Janine pra você ver que você vai sentir igual. Passa lá com a... Exato. Passa, Você vai sentir diferente com cada. diferente, mas é igual, você vai sentir o mesmo lugar, porque tem pessoas que estão ali dispostas a isso. Com o quê? Mas é tão simples, e alguém feio? E alguém com cheiro? E alguém que... Aí que entra o erotismo místico. Por quê? É fácil pegar um bonitão, alguém que cheira bem, alguém que você fala... Egoísta que estás. Ô, Glória, eu mereço. Olha quem tá aqui na sorte, minha gente. sessão. Ui, aí você tem que segurar pra você não escorregar. Aham. E cair sentado no cliente, entendeu? Agora, quando é alguém cheio de... Eu já peguei. De urticárias no corpo, de coisas que, assim, que é difícil. A pessoa ainda é chata, ela ainda fica querendo te encher o saco antes, ela fica querendo, tentando se secar. E aí você fala, nossa, só por um milagre. E aí tem até as técnicas, entende? Que é essa alquimia do Tantra. Respira, então. Desculpa, eu me mexo, já coisei. Respira, então. Não é simples, 5 minutos olhando nos olhos e respirando. Por quê? Desligou o cabeção. E aí você percebe que não é gênero, que não é visual, não é nada disso. Não é estereótipo, não é nada. Muito mais intenso. Químico e bicho. Eu acho que é fisiológico também, entendeu? Porque você desliga suas preferências, desliga da pessoa, põe uma música... Ou seja, vesti minha roupa para aquilo, entendeu? Tirei minha roupa para aquilo. Estou ali, agora sim, estou como amante dentro dos acordos por esse período de 1h30. Então, agora sim, a gente vai olhar nos olhos e vai começar a ver para além da personalidade e ver o que os nossos selvagens, o que o nosso instinto e a nossa espiritualidade têm para se conectar. E normalmente tem. E aí tem a transfiguração, né? Aí a pessoa vai virando, ela vira, a cara dela muda. Você se olha no espelho e fala... A pessoa fica até mais bonita. A deusa incorporou. Não é? Muda. A pessoa muda a forma, a pessoa sai bonita, ela fala, nossa, eu tô andando na rua. E é engraçado. E aí fecha a sessão e você fala, nossa, aí voltou. O sapo virou sapo, você também virou um sapo, que a gente, né, é bonita, mas nem tanto, não é tanto assim, não é sempre. Ou a maquiagem borra, o peito cai, essas coisas, né? Entende? Mas não é sobre isso, é sobre o outro lugar. Né? E aí a sessão acaba, o cara teve uma experiência com uma amante que não é amante, ou seja, não vai ligar pra ele depois, não vai querer acabar com o casamento dele, não vai dar nada pra ele, não vai nem transar, filho. Entendeu? Assim, vai estar tudo ok. E ainda, a pessoa vai lá e ela recebeu um monte de amor, sabe? Aí ele sai com uma outra qualidade. Ótima, os acordos foram claros. Exatamente. Pô! Sim, Eu gosto sempre de dar o exemplo do meu cliente, meu interagente de 80 anos, né? Que, pra mim, os mais velhos... Gente, eu adoro. A gente conversa, a gente brinca, a gente ri. E aí, ele chegou lá e eu queria saber. Eu falei, quero saber da sua história, por que você tá aqui, se é a primeira vez, me conta. E aí, ele falou, Elisa, eu busco a massagem porque eu gosto de receber carinho. Afeto, sabe? Um abraço, uma respiração, gosto de me sentir ouvido. Eu amo a experiência da massagem. Eu sempre faço, sempre que eu posso, porque pra mim eu saio assim, renovado. E isso é muito gratificante, das pessoas realmente buscarem porque tá precisando ali daquilo. E aí é muito incrível que a gente consegue oferecer nessa mesma medida que ele busca e sem passar dos limites e sempre com os acordos, tipo, olha, o seu lugar é esse, o meu lugar é esse, se você me respeitar, eu vou gostar ainda mais de você. Com certeza. E aí a gente vai fortalecendo esse vínculo, né? Esse afeto, esse carinho. Ele me manda feedback enorme de tipo, nossa, como que foi incrível ser mineira, nossa, meu Deus do céu. E vai criando cada vez mais esse laço de respeito, principalmente, de carinho. Eu sou apaixonada, assim. Eu acho que eu comecei a fazer as massagens sensuais tem pouco tempo, né? Tem mais ou menos 1 ano. E foi quando eu me libertei, assim. Sair daquele método engessado, só, tipo, não me toca, não, não, não. E a pessoa já escuta não a vida dela inteira. Aí chega numa sessão que ele tá pagando por uma experiência e, tipo, não encosta no meu dedão. A pessoa brocha na hora, tipo, nossa, acabou. Que repressora. Tipo, ele, não, meu Deus do céu. A pessoa fica até meio assim, assustada, tipo, não sei o que eu posso fazer, o que eu não posso.
E quando eu comecei a me conectar mais com as massagens sensuais, que Gemima, né, me colocou aí, me iniciou neste mundo, eu falei, gente, o mundo precisa viver isso. Falei, meu Deus, existe um mundo assim que muito mais profundo, muito mais, sabe? Muitos dos meus atendimentos também. Totalmente, até os de Tantra, assim, Sim. mudaram tudo, Trouxe muito mais afeto para o meu atendimento, sabia? mesmo na Tântrica. Sim, uma tântrica. Todo mundo está trazendo informação sobre esse tal desse erotismo místico. Porque não é, como eu disse, não é só sobre massagem sensual, e não é só sobre a massagem terapêutica, é sobre um lugar mesmo, de medicina dos amantes. E aí, como que isso desenrola, os efeitos colaterais disso, como tem numa bula, entendeu? E como que você lida com cada situação. A maioria dos problemas que os meus alunos, ou os meus interagentes, ou nós tivemos, eles estão explicados com um direcionamento ali no curso. Não sei se você viu o curso inteiro, mas ali fala, não, nesse caso aqui, querido, você faz isso, você age assim, você age Isso assim. também não acontece na tântrica. A gente também tem casos de paixonite, e a gente Sim. tem que aprender a lidar. E eu acho que é até mais grave, porque não é claro, é aquela mesma coisa do que fica não dito, as ilusões. Sim, Eu vou te deixando isso, e eu vou te iludindo. iludindo. Talvez um dia você vai me comer. Não, meu cliente foi lá e falei, querido, você nunca vai me comer. Exato. Vamos pra Paris. Que Paris? Paris é minhas contas pagas aqui, Paris na cadeia, tipo, paga, entende? Não, e você nunca vai me comer. Então, se você tá vindo na esperança de já me comer, eu já vou te falar que o meu trabalho é sobre honestidade. E no nosso trabalho, é mais importante ainda a gente não ser uma pessoa barata no sentido de ficar querendo tirar a coisa do outro e ficar querendo viciar o outro na gente. Sim. Então, esse é o mais legal. O papo é claro. É muito mais ético esse método e a forma como a gente faz. Você quer ver bunda, clique aqui. Você quer terapia, vem pra cá. Você quer... Pronto, querido, tá tudo muito claro. A sociedade devia ser assim. E todas me habitam. Isso, Né? Eu somos sou várias. tudo isso. Justamente. E isso não tira a seriedade do seu trabalho. Exato, exatamente. E é muito louco, porque assim, eu tenho um cliente que inclusive veio para fazer vivência e eu tava na coxa dele ainda fazendo, né, a sensitive e ele ejaculou. E aí eu olhei para ele e falei, querido, eu tenho algo que pode te ajudar mais com isso, né? Então vamos para terapia. E foi totalmente modificador, sabe? E ele entende. E agora ele já, né? Ele já tá tão consciente, porque na verdade estava desconectado com o corpo. Já tá tão consciente que eu falei, você tem o seu caminho, você já sabe, vai, entende? Então não preciso ficar ali Apegada, viciando né? ou fazendo cara, porque é um ciclo. Se fecha um, abre outro. Existe essa neura, sabe, de, ai, tem que manter cliente. Não. O melhor resultado, né? O que vai trazer mais clientes são os resultados. É você de fato conseguir chegar num lugar que ninguém chegou, Isso. sabe? Voltando lá, né? Por quê? Que essa parada do erotismo místico e por quê, né? Qual a necessidade de se criar uma metodologia, né, do erotismo místico? Isso. Primeiro pela demanda que a gente sabe, que a gente mesmo como terapeuta percebeu que tem. Os clientes perceberam que tem, porque eles estavam buscando aquela massagem tântrica antiga e de repente só encontrou um monte de gente fisioterapeuta, né? E cadê o negócio lá que era pra gente algo diferente, né? Então eu fui vendo, tem demanda. Tem pessoas que querem fazer isso, né? Ao meu ver, né? Você falou que você estava há 3 anos atuando assim. Sim, estava 3 anos atuando e de uma forma muito rígida, né? Porque a minha formação foi muito terapêutica e eu falava, pô, mas é sobre ele. Quando ele me toca, ele tá perdendo foco. Então, de fato. Aí eu percebi que tinha um inconsciente coletivo, entendeu? Assim, querendo, necessitando disso. E coisas que eu penso muito, qualquer tema, a minha mente começa a pensar. Eu poderia ser detetive, assim, porque vai abrindo um monte de janela e eu vou elaborando um monte de assunto para poder comunicar. E aí eu fui vendo que, pô, tem dignidade, o trabalho é super bom, ele dá super certo. Fiquei anos elaborando até que teve o podcast. Eu falei, é a minha hora, eu vou falar sobre isso. A Timoda, eu vou ser apedrejada, mas agora eu vou falar. Mas assim que eu falei, o que apareceu foi um monte de gente, tipo vocês, que a meu ver, aí vocês também já estavam ali, preciso mudar. Mas quem mudar como? Mudar para onde? De que forma? Como lidar com tudo? E aonde vai ser minha turma, entendeu? Sim, Quem vai me acolher?
E aí eu percebi isso. Agora a gente está se juntando e se acolhendo de alguma forma. Beleza, você fez o curso, mas você que não fez, não importa, é uma linguagem. Ali foi um grito de, cara, isso pode sim, é possível sim, então tá bom, nós não vamos nos apropriar do nome Neotantra, então isso tem um outro nome, ele se chama erotismo místico, tá? E aí eu vou ensinar terapeutas a atuarem com todo esse lugar para você ter trocas com seus amigos, então ali você acaba tendo um Tinder de terapeutas, porque você tem um monte de gente ali que fala a mesma língua, que você pode ter trocas muito mais legais, né? Você pode ter troca de trabalho, você pode contar coisas que você viveu, que ninguém vai te julgar por isso, e você tem um embasamento de como lidar, sim, com várias coisas. Tanto quando a nossa moral nos pega, né? Ou quando a gente escorrega, ou como lidar com o outro, enfim, toda essa sistemática. Então, eu percebo que tinha essa necessidade, que alguém tinha que falar, não, galera, vem. Tipo, Sim. ó, eu tô levantando essa bandeira aqui, entendeu? Assim, quem Quem se se identifica, identificar. vem. E para mim foi um grito de liberdade, porque assim, a minha maior busca sempre foi não ser hipócrita. E aí, como que eu vou lidar com isso, né? Se eu gosto de trabalhar também com essa questão mais erótica, mas eu também sei o meu valor como terapeuta e não vou desmerecê-lo, porque eu sei o tanto que eu conheço. Enfim, de repente, então foi um grito de liberdade. Não, olha, eu posso, existe um outro caminho. Porque eu já vinha fazendo esse trabalho mais erotizado, mais sensual. E como eu te disse, a gente tem muito, não é terapia, mas é terapêutico. A gente tem muito resultado bacana nesse processo todo. E como eu estava falando, quando eu vim para São Paulo, e São Paulo tem uma demanda muito grande por vínculos, porque aqui é cada um por si, Deus por todos, e somos engolidos pela rotina e por... Poxa, a gente muitas vezes não cumprimenta nem o vizinho, sabe? Não se permite, é tudo muito corrido. Quando a gente vai para um encontro, é aquilo e por aquelas horas e acabou. Então, as pessoas aqui buscam por vínculo, buscam por esse afeto, né? Então, aqui me abriu um campo muito grande para isso ser trabalhado. Sim. E o seu podcast foi um divisor de águas para mim também. Porque eu acho que, não sei se eu já tinha começado com a Nuru, ou eu já estava meio que nesse processo de redescoberta, né? De remover essas crenças, tudo que foi construído e foi implantado de não pode nada. E aí eu vi o seu podcast e eu falei, tem mais gente que entende o que eu vivo, sabe? Foi assim. Porque é uma liberdade com consciência, né? Essa é a diferença. Porque a gente foi muito para uma libertinagem também, não a gente, né? A sexualidade. Pode tudo, aí fica tudo superficial, e aí ninguém tá se conectando, ninguém tá vendo realmente as dores, as delícias, o que tá acontecendo. Ninguém tá olhando de verdade, então você é super transante, ou você é super reprimido, né? Outro dia eu saí com um cara, não deixei ele me chupar porque eu tava com herpes. Começa, sabe quando você acha que vai estourar herpes? Não sei se eu devia falar, mas... Aí você fala, ai, tá doendo. Então eu falei, não chupa. Você é reprimida. Falei, devia ter deixado sua boca ficar cheia de herpes. Tipo, você entende? Ou seja... Eu não curto sexo oral no primeiro encontro, porque pra mim sabe, é muito louco, íntimo, né? Eu prefiro ser penetrada do que ser chupada, porque pra mim é muito íntimo, é estar super vulnerável. Sim, sim. Entregando mesmo a sua energia ali, né? Mas eu quero fechar uma coisa. Se as pessoas fossem se encontrar nas 2 horas que elas têm de motelzinho e elas começassem da forma que a gente começa uma sessão de erotismo místico, de massagem erótica, né? Aquilo daria para render 2 horas do caramba de transa. Mas como a gente perde muito tempo conversando, tentando achar o clima, tentando achar a hora que encontra, como é que toca, sem produzir energia no corpo, aí tem que beber, aí tem que usar coisas para ver se abre um pouco, se solta o corpo, entende? Se produz, e às vezes tem que ser tudo muito exato, as configurações planetárias, com local, com a dose de bebida, para dar um bom... Porque existe um roteiro sexual também. Desce aquilo, beijo na boca, lambidinha no seio, aí desce um oral, aí depois isso, que é o padrão de pornografia. Isso se tiver bem feito, né, ainda. Não dá tempo, não sente nada, né? E aí, por que acaba sendo terapêutico? Porque depois que
que a pessoa olha para as questões da sexualidade dela com tanta consciência, com tanta verdade, com uma liberdade, mas uma liberdade assistida, uma liberdade, peraí, não, aqui não, ali, tá vendo, deu ruim, vai tomar choque ali, não, mas vai, isso, escorregou o joelho, vamos cuidar aqui. Isso que a gente faz. Aí os demônios, as perversões, aquelas coisas que pareciam ser horríveis e que às vezes até estavam se tornando mesmo. Só repressar mesmo. Nossa, mas não é tão feio assim. Nossa, mas não é tão sujo assim. Nossa, a minha sexualidade não... E aí muda. E aí a pessoa não fica preso na gente, sai, encontra outros caminhos, encontra uma namorada, melhora o casamento e acontece tantas coisas. Então, assim, o trabalho é digno, super digno o trabalho de vocês, o nosso trabalho. Ele tem que acontecer, ele é sobre verdade e clareza. Ele é muito importante. Quem não gosta de erotismo e realmente faz um trabalho mais sério terapêutico para casos que são mais terapêuticos e que não querem lidar com isso, tá perfeito. Usa esse nome, usa essa roupa, trabalha desse jeito. Mas também é de responsabilidade dessas pessoas, se um cliente falar eu quero uma massagem erótica, ela fala, olha, não sou eu que faço. Ok? Vou te indicar pessoas que fazem massagem erótica, porque o meu trabalho, apesar de ser tântrico, ele não é erótico. Então nem venha perder seu dinheiro aqui. Porque não é só, né? Assim como não adianta passar o peitinho num cliente que quer lidar com uma questão X terapêutica. Então é só, se tá claro, tá tudo ok. Entendeu? Para mim é isso. E aí é super maduro, é super maravilhoso e a gente está libertando pessoas, ajudando pessoas do nosso jeito. E aí, mercê dos outros, é melhor a gente estar assim do que isso, ficar aí saindo com um monte de gente para ter sexozinho raso, De coelhinho, né? Que não serve para nada. que não servem pra nada e não satisfaz nenhum dos dois. E o erotismo místico é também para a gente começar a ter esses espaços onde as pessoas possam ter trocas mais gostosas, né? Eu sou só a maestra da turma. Né? A ideia é a gente ter um grupo que pode se desenvolvendo para realmente, se é para fazer suruba direito. Porque quando eu tô pensando, quando eu já fiz suruba, eu falo... não, peraí, a vontade de falar, não, peraí, gente, abaixa essa luz aqui, ó, deixa eu mudar esse som aqui, peraí, vamos começar respirando, não, tira essa mão daí, ó, peraí, entende? Agora, né, o cliente, agora que você respirou 5 minutos, você fala, não, agora entrou num outro lugar. Então, essa qualidade que a gente quer, é esse paraíso que a gente quer, né? Exatamente. Estamos trabalhando para isso, né? Bora fazer uma festa? Vamos. A gente tá com esse planejamento, as Podem festas me chamar. tântricas. Eu vou ser a regente da festa de vocês. A regente que vocês estavam esperando. Gente, em breve essa festa vai sair, hein? Mas queremos te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra saber um pouquinho mais sobre vocês, sobre como surgiu, né, essa ideia maravilhosa de libertar a gente mesmo, né? De tipo assim, gente, viva com consciência, com respeito, com amorosidade. E o seu trabalho é incrível, você inspira muitas outras pessoas. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade mesmo, uma delícia estar com vocês, por tudo isso. Parabéns pelo trabalho. E é isso, continua com o seu OnlyFans, sim. E mais legal, já que você não transa, entende? Você traz outras referências. Então você está fazendo um bom serviço. Estamos fazendo um ótimo serviço no mundo. E a dignidade a gente tem que ter. É só isso. O resto é fala do passamal. Ai, gente, Obrigada. Até a Obrigada, próxima.